make my body go, make our bodies higher and higher. Pessoal, nós vamos dar continuidade agora falando sobre Era Vargas. Só que agora, nesse segundo momento, nós vamos começar ou continuar falando a partir da década de 30, né? Mais precisamente, o momento em que Getúlio Vargas está na segunda fase do seu primeiro mandato, que é considerado como governo constitucional. Lembrando a vocês que a primeira fase foi o governo provisório, que nós já falamos na parte 1 do conteúdo, e agora nós vamos dar continuidade falando sobre o governo constitucional. Lembrando a vocês que o governo constitucional ele teve início em 1934, a partir da promulgação da nova Constituição do Brasil, a famosa Constituição Trabalhista, lá promulgada em 34 pelo Getúlio Vargas. Falamos aqui de alguns conflitos que ele passou, inclusive, em meio a todos esses conflitos, de um lado tu tem uma elite, do outro lado tu tem um povo, uma elite rural, uma elite urbana. Alguns nem sempre, apesar do Getúlio Vargas ser visto como um governo populista, um governo que abraça o trabalhador, que abraça o pobre, famosamente conhecido como a mãe dos ricos e o pai dos pobres. Mas Getúlio Vargas também tem a sua oposição. Lembra vocês que o Vargas ele é de extrema direita, né? Ele é um governo de direita, um governo que rege o trabalhismo, né? Então, diante disso, o Getúlio Vargas vai ganhar uma forte oposição, principalmente oposição do lado da esquerda, né, de partidos colocados na ilegalidade, por exemplo. Em meio a tudo isso, lá por volta de 1935, começa a surgir alguns grupos políticos que ganham fama na cena política do Brasil. De um lado você tem a AIB, chamada Ação Integralista Brasileira, e do outro lado você tem a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Tá? De um lado, os integralistas, de outro lado, a ANL. Quem é líder do integralismo é Plínio Salgado, um militar, um político muito conhecido já na cena política do Brasil. E do outro lado, na ANL, quem é um dos líderes que vai tomar frente dos movimentos promovidos pela ANL vai ser o Luiz Carlos Prestes, aquele que foi líder da Coluna Prestes, né, que liderou a marcha chamada Coluna Prestes, que caminhou aí na época da República Oligárquica por 25 mil quilômetros Brasil adentro, promulgando, né, propagando as suas ideologias. Lembra vocês que a ANL ela é um partido, um grupo político de linha de esquerda, né? Já a AIB, Ação Integralista Brasileira, é um grupo político de extrema direita. Tanto é que nesse momento que Vargas vai se deparar com dois grupos políticos extremamente contestadores e ganhando força dentro do Brasil. E aí é que a gente pega para analisar. Será se o Brasil está entre dois grupos, dois lados totalmente opostos de um possível terceiro Reich brasileiro, já que o integralismo ele tem uma doutrina fascista muito grande? E do outro lado, será se é um perigo vermelho, onde a ANL é de cunho socialista, comunista, tem a esquerda como base, né, das suas doutrinas? Em 1935, estoura lá no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, e que se espalha pelo Nordeste, a chamada Intentona Comunista. A Intentona Comunista, pessoal, nada mais é que um movimento de caráter comunista, né, de esquerda, que foi organizado pela ANL, né, com o líder Luiz Carlos Prestes, e a Intentona Comunista se espalhou por outros estados do Nordeste, que tem justamente essa intenção de propagar essas ideologias comunistas. Lembro a vocês que Getúlio Vargas tinha repúdio, né, da esquerda, ele queria afastar qualquer doutrina marxista, revolucionária, dentro do seu governo, né? Então, diante disso, ele manda acabar, né, deflagrar com esse movimento, né, a Intentona Comunista. Ele manda acabar através das imposições das tropas legalistas, ou seja, as tropas que representam o governo. Exila o Luiz Carlos Prestes,
que é esse que você está vendo aí na foto, líder do movimento, e doa de presente a sua esposa, Olga Benário, para o Hitler, né, para a Alemanha, já que Olga Benário ela era judia e na época vivia-se o nazismo na Alemanha, né, com o Holocausto, os campos de concentração. Tanto é que Olga Benário foi levada para a Alemanha em navios clandestinos, informada pelo governo de Vargas, ela foi levada para a Alemanha, em embarcações alemães, e lá ela foi levada para o campo de concentração para trabalhar, posteriormente ser exterminada, né? Ir para o campo de extermínio, ok? Então, a Intentona Comunista, ela foi um movimento de caráter de esquerda que aconteceu no Nordeste, não deu certo, tá? Foi abafada pelas tropas do governo, porém, Getúlio Vargas passou a utilizar esses fatos que aconteceram de esquerda aqui no Brasil para colocar em prática o seu plano futuro, que lá em 1937, Getúlio Vargas cria o chamado Plano Cohen. Lembra vocês que Vargas continua no poder do Brasil de 1934 e deveria deixar o poder do Brasil em 1938. Não existia na época a eleição para o segundo mandato, como hoje você tem. O presidente ficava apenas um mandato, depois ele tinha que sair, somente após 4 anos ele poderia retornar a candidatura ao cargo que ele ocupava. Tá? Então, como Vargas seria obrigado a deixar o Brasil em 1938, e não era o objetivo dele, quando chega um ano antes, em 37, Vargas, junto com toda a classe militar do Brasil, dá um golpe diante do povo brasileiro através de um plano que nada mais é uma farsa, né? Chamado Plano Cohen, que é quando o Vargas, com o apoio dos militares, através da imprensa, divulga para o Brasil que nós estávamos sofrendo ameaças comunistas e que o Brasil precisava ter um governo alicerçado, um governo forte, que já vinha em um mandato aonde poderia dar segurança territorial ao Brasil. E passar por uma eleição nesse momento não seria a melhor estratégia que o Brasil poderia tomar. E para isso, ele toma como base, né, a Intentona Comunista. Então, desde a Intentona até a implantação do Plano Cohen, o Vargas vem pregando diante da mídia essa tentativa de dominação comunista. Então é por isso que, em 1937, o Vargas dá o golpe e implanta uma nova fase do seu governo, chamada de Estado Novo. A primeira coisa que o Vargas faz, a partir da implantação do Estado Novo, nada mais é concentrar os poderes do Brasil em suas mãos. Ele concentra o poder legislativo, o judiciário, o estadual, o municipal na administração do governo federal. Ou seja, concentra todos os ramos políticos, os poderes, nas suas mãos. Ok? E a partir daí começa uma nova fase do Vargas, ou chamado de Estado Novo oficialmente, ou uma ditadura varguista, ok? Diante dessa nova fase do seu governo, dessa nova roupagem política que o Brasil estava tomando, desse novo percurso, Vargas pega e cria uma nova Constituição. Essa Constituição foi aprovada em 1937, no mesmo ano que ele deu o golpe de Estado. Essa Constituição ela foi baseada na Polônia. Daí o porquê o nome da Constituição ser Constituição Polaca. Tem esse nome graças à base que o Vargas vai ter, que é a Constituição da Polônia. E o que é que vai mudar no Brasil diante da Constituição passada, né, de 34 que se tinha? Ele vai concentrar os poderes nas suas mãos, né, os poderes executivo e legislativo nas mãos do presidente da República, vai estabelecer eleições indiretas para o presidente, que terá um mandato de 6 anos, ok? Ele vai acabar com o federalismo. O que é o federalismo? Essa relativa autonomia de cada estado brasileiro, de ter o seu próprio governante, claro, de acordo com as normas da Constituição brasileira, mas cada estado
tinha uma relativa autonomia, ele vai acabar com isso a partir do momento que ele retira os governos dos estados e concentra os poderes nas suas mãos. Ele acaba com o liberalismo, aquela noção de que a iniciativa privada deveria ser incentivada, o Estado não pode se intrometer na economia. Aqui ele acaba com esse liberalismo. Vargas, através da Constituição Polaca, se torna antiliberal. Na visão do Vargas, ele, enquanto representante do Estado, vai passar a controlar a economia. A iniciativa privada não vai mais poder trabalhar de uma forma livre como antes. Ele retira do trabalhador o direito de greve, e isso ele utiliza muito os sindicatos para controlar essas greves trabalhistas, tá? O sindicato pelego que nós vimos na parte 1 da nossa aula. Ele permitia ao governo expurgar. O que é expurgar? É demitir, retirar funcionários que se opusessem ao regime. Então, é uma ditadura autoritária, é um governo repressor, mas que essa repressão, essa autoridade, muitas vezes era mascarada diante desse populismo que era exercido pelo Vargas. O Vargas, ele também, como todo governo de extrema-direita, como a gente vê em outros governos, como nazismo, fascismo, né? O peronismo na Argentina, Vargas não vai ser diferente. Ele vai utilizar a imprensa para impor as suas doutrinas, as suas ideias, para melhorar a sua imagem diante da população brasileira. Não é à toa que o Vargas pega e cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele vai controlar as notícias que são divulgadas pelo Brasil, tá? É um órgão que é capaz de censurar qualquer imprensa que não concorde com as ordens do Vargas. Lá em 1940, né, já na década de 40, a gente vai ter uma imagem do Brasil, uma imagem muito próxima de uma nação como a americana, os Estados Unidos. Né? Cria-se uma nova política entre o governo brasileiro e o governo americano que vai levar o nome de a política da boa vizinhança. É quando você vai ter Estados Unidos e Brasil se tornando parceiros e promovendo trocas econômicas, culturais e sociais. É nesse momento que a gente tem a visita do Walt Disney ao Brasil, aonde ele olha, se encanta com a realidade brasileira, retorna para os Estados Unidos e cria um personagem em homenagem ao Brasil, que é o Zé Carioca. Né? Cria o primeiro desenho que mostra um dos mais famosos personagens da Disney, como o Pato Donald, viajando para o Brasil e conhecendo a realidade do Brasil, a cachaça brasileira, o samba carioca. É quando a gente tem também grandes artistas sendo levados para os Estados Unidos, como, por exemplo, é a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, a famosa mulher das frutas, né, na cabeça, do chapéu de frutas, ela vai para os Estados Unidos, se torna conhecida nos Estados Unidos com o samba brasileiro, né? São sambas de raiz, tá? Que mostra uma realidade de uma musicalidade do Brasil. E a Carmen Miranda, ela chega à marca de atriz, cantora mais bem paga da década de 40 lá nos Estados Unidos. Então é um momento muito próspero economicamente, é um momento muito próspero culturalmente falando, né? Esse imperialismo cultural é muito grande, essa troca cultural é muito grande. Claro que nós vamos receber muito mais influência dos americanos do que os americanos receberão nosso, ok? Também na década de 40, um fato que nós não podemos deixar passar é o estouro da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra, lembra vocês, que começou em 1939 e durou até 1945, pegou aí o governo de Vargas na época do Estado Novo. Então, no momento que a gente analisa o Estado Novo, a gente dialoga muito com o contexto mundial, que é a Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas, ele tem uma doutrina dupla muito grande, né? Uma ideologia de dois caminhos muito grandes, como, por exemplo, de um lado, ele economicamente sempre esteve próximo dos Estados Unidos, porém, ideologicamente, e as suas práticas de governo eram muito próximas de governos autoritários europeus como o nazismo. Tá? Não é à toa que até a Olga Benário, como eu falei um pouco antes a vocês, foi dada, né? Foi presenteada para o governo nazista, né? Na época da intentona comunista, lá em 1935.
Então, a proximidade do Vargas em relação aos dois governos americanos e alemão era muito grande. E eram os dois governos que estavam em conflito, né? Um contra o outro. Daí o porquê o Vargas leva o Brasil a banho-maria no decorrer da Segunda Guerra. O Vargas só vai ser obrigado a entrar na Segunda Guerra lá em 1944. É quando você tem algumas embarcações sendo bombardeadas pela Alemanha, embarcações brasileiras. E aí o Vargas é obrigado a entrar ao lado dos Estados Unidos, coisa que ele tentou levar ali na neutralidade até onde ele pôde. Lembrando que esse bombardeio aconteceu porque o governo alemão ficou sabendo que os Estados Unidos montou uma base militar lá no estado do Rio Grande do Norte para servir como ponto estratégico para dar guarnição ao exército americano. E aí, diante disso, o governo alemão mandou bombardear as embarcações mercantis, né, as embarcações comerciárias que se tinha no Brasil, né, e transportavam mercadorias, e diante desses bombardeios, desses naufrágios, o Getúlio Vargas foi obrigado a entrar na Segunda Guerra Mundial, a favor dos Estados Unidos. Quando termina a Segunda Guerra, em 1945, quando você tem a decadência do nazismo e do fascismo, Vargas percebia que o seu mandato não ia ter uma grande durabilidade. O mandato, um governo nos critérios do Estado Novo que ele havia sido implantado, né, Vargas entendia que se Hitler caiu, Mussolini caiu, né, e outros ditadores, né, de extrema direita também caíram, não ia demorar muito para que essa realidade chegasse ao Brasil. Diante disso, Vargas toma a própria iniciativa de abrir a política do Brasil para a democracia. E Vargas deixa o poder do Brasil em 45 em meio aos braços do povo, onde até movimentos como um chamado de queremismo, que carregava o slogan de queremos Vargas novamente, isso demonstra que Vargas conseguiu a proeza de deixar o seu mandato ainda aclamado pelo povo, nos braços do povo. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.